Agora, News Drops com o Henrique do Vale, direto da Flórida. E os conselheiros do FDA, que é o órgão governamental que regulamenta todas as drogas e remédios no país, votaram pela aprovação total do Paxlovid, afirmando que os benefícios do medicamento superam qualquer risco para o tratamento de Covid-19 leve a moderado em adultos de alto risco. Mais de 8 milhões de pessoas aqui nos Estados Unidos receberam este remédio desde que se tornou disponível sob autorização de uso de emergência em 2021. Antes que este remédio seja totalmente aprovado, o FDA, que normalmente segue as recomendações do seu comitê consultivo, deve realizar sua própria revisão. Separadamente, a empresa farmacêutica Novo Nordisk começará a reduzir alguns preços de insulina aqui no país em até 75% no próximo ano, seguindo um caminho definido no início deste mês pela rival Eli Lilly. Os cortes de preço entram em vigor no dia 1º de janeiro do ano que vem. Um frasco de Novolog e Novolog Mix cairá 75% para $72 de $289. Os defensores dos pacientes há muito pedem cortes nos preços da insulina para ajudar as pessoas sem seguro que não seriam afetadas pelos limites de preços vinculados à cobertura do seguro. Eles observam que os altos preços da insulina forçam muitas pessoas a racionar as doses, o que pode ser perigoso para a saúde. E fechando o nosso boletim de hoje, a telesaúde e as mídias sociais estão desempenhando um papel significativo no aumento da demanda pelo remédio Ozempic, um medicamento prescrito que trata o diabetes tipo 2. A atual escassez do medicamento limitou o acesso de pacientes com diabetes que dependem deles para controlar o açúcar no sangue. A razão disso é que este mesmo remédio está sendo usado como remédio para perder peso. As empresas de saúde digital facilitam a obtenção de medicamentos como o Ozempic, fornecendo prescrições online. Muitos anunciam acesso rápido e fácil, às vezes no mesmo dia. Esses sites de compra de remédios têm mudado o jogo no fornecimento de acesso aos cuidados de saúde, principalmente durante a pandemia. A promoção deste remédio cresceu no início de 2023, no caso, onde celebridades compartilharam seus testemunhos sobre como a semaglutida os ajudou a perder quilos indesejados. Até o próprio Elon Musk, por exemplo, acabou acreditando publicamente o remédio em parte por sua perda de peso. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Bom dia para você que está na Rádio Bandeirantes de Campinas. Está no ar o Bastidores do Poder, nesta segunda-feira, dia 20 de março de 2023. Eu, Rose Guglielminetti, sou a produtora e apresentadora do programa, assim como o Edmilson Siqueira. E o programa é uma produção do Departamento de Jornalismo da Band+, e o Edmilson Siqueira, preciso saber onde que ele está. Edmilson Siqueira, bom dia. Estou aqui, bom dia, Rose, estou aqui no estúdio da Band hoje, ainda no estúdio, certo? Deixei você para fazer o home office aí, certo? E eu estou aqui no estúdio. Não, pior é que eu fiquei em casa, porque eu estou enrolada com uma matéria para o Band Multi e eu não consigo subir a matéria por conta da foto, vai vendo, mas enfim. Bom, gente, na mesa de som hoje nós temos o Leandro Renato, na Central Técnica o Danilo Capucci. Você pode acompanhar o programa pelo bandmulti.com.br ou pelos aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes de Campinas, ou ainda pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas, ainda pelo facebook.com/RB Campinas 857. E você pode nos ajudar a fazer o programa mandando a sua participação de texto ou de áudio
para o 97102-1493. 97102-1493. Edmilson Siqueira, eu vou escolher aqui os assuntos, né, que nós vamos começar, mas eu vou pedir para o Danilo jogar para mim, ou o Leandro, na verdade o Leandro jogar. Nós vamos falar primeiro sobre regra fiscal, porque é o grande assunto hoje que vai ter essa reunião, né, logo mais aqui em Brasília, e a gente vai, então, vamos começar com a regra fiscal. Bom, uma reunião marcada para hoje pode definir os últimos detalhes sobre o arcabouço fiscal proposto pelo governo. Nos últimos dias, divergências entre os ministros Fernando Haddad da Fazenda e Rui Costa da Casa Civil travaram o avanço da matéria. A equipe econômica, no entanto, já detalhou as 3 metas das mudanças. Uma delas é estabilizar a dívida pública, que deve fechar o ano em 100 bilhões de reais. Além disso, o governo quer equilibrar outras contas e aumentar o investimento em áreas chaves como educação, saúde e habitação. Em outra frente, a base do Planalto atua no legislativo para garantir a aprovação rápida da proposta que define a nova regra fiscal. Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso, acredita num consenso. Teremos votos de partidos de oposição. Uma medida que interessa ao país, está acima, inclusive, dos interesses de governo. É o presidente da Câmara quem vai indicar o relator da proposta sobre a regra fiscal. Nos bastidores, Arthur Lira tinha prometido a relatoria ao deputado Mendonça Filho, do União Brasil, mas o partido não está 100% fechado com o governo. A saída deve ser um nome do PP, legenda de Lira. O mais cotado é Aguinaldo Ribeiro, que já é o relator da reforma tributária. Assim como todos estão aguardando, né, essa diretiva do governo, o parlamento também está aguardando para que se chegue e se faça um bom debate, um debate de qualidade, com seriedade, no interesse do país. A expectativa é que Lula dê aval sobre a nova regra fiscal após a reunião de hoje e que o texto seja divulgado ainda nesta semana, antes da viagem do presidente da China. Mas hoje a gente sabe que não deve sair essa decisão, né, Edmilson, porque provavelmente o que vai ser colocado na reunião de hoje é a história da suspensão dos créditos dos bancos, dos consignados para aposentados. Então pode ser que a regra fiscal fique para amanhã, né? Pode ser, porque a reunião tem esse outro assunto para ser discutido nela e provavelmente a regra fiscal, o arcabouço fiscal, o novo teto de gastos, essa coisa toda, fique para ser decidido amanhã. Mas essa semana, com certeza, o Brasil vai tomar conhecimento aí da proposta do Haddad e do que vai virar essa proposta do Haddad, né? Ela vai para a Câmara, certo? E vai saber o que vai acontecer por lá. Sem essa proposta, o mercado continua aí na espera, continua indeciso, continua fazendo o dólar subir mais um pouco, a bolsa não subir muito, etc. e tal, certo? Essa indecisão que está acontecendo. O mais rápido possível, o Brasil precisa resolver esse problema do teto de gastos aí. Já um déficit enorme, né? Que vai haver déficit mesmo. 100 bilhões é dinheiro, hein? Pois é. E o teto vai ter que... O governo vai ter que trabalhar dentro desse teto. Há setores no PT que são contra o teto, que querem gastar cada vez mais, não importando com a inflação e outras coisas mais. Há outros setores que querem que a taxa de juros abaixe na marra, tem até protesto aí contra ela, certo? Mas não é por aí, não. A economia, ela não vai mudar de uma hora para outra e vai exigir sacrifício de todo mundo, principalmente do governo, né? Porque sacrificar mais a população é quase impossível no Brasil. Você sabe que ontem eu estava conversando com uma pessoa que... Eu fui num almoço de aniversário e tinha uma pessoa da Faria Lima, do mercado, né? E eles disseram que essa demora do governo, ele me disse, na verdade, essa demora do governo em definir ou demonstrar quais são os planos econômicos, o que ele está pensando. E hoje todos eles estavam preocupados com essa história do pacote fiscal para poder entender um pouco o que o governo vai reservar para o Brasil. Mas o que ele disse é que toda vez que o PT tenta demonizar a Faria Lima, isso é muito ruim. Porque ele falou, olha, claro que nós trabalhamos com dinheiro, nós queremos lucro, tudo isso, mas nós movimentamos essa economia. E não dá para você colocar o investidor, os empresários no banco dos réus. Por outro lado, o que ele defendeu ontem foi assim, o governo não pode gastar, que
é o que a gente já sabe, né, Edmilson? Ele falou, não dá para o governo gastar. Obviamente, nós somos favoráveis a políticas de inclusão e políticas públicas, não de inclusão, ele falou políticas públicas para poder incluir essas famílias vulneráveis. E o Brasil precisa voltar a crescer, mas não dá para demonizar quem está na Faria Lima. E aí, Edmilson, eu já preciso daqui a pouco parar, porque a nossa entrevistada já está aqui conosco, mas o que eu achei assim, um absurdo, o PT se juntar com as centrais sindicais para poder fazer protesto por conta dos juros altos. Será que o PT esqueceu que é governo? Pois é, o PT protestando contra o juro alto do governo dele, né? Na realidade, o BC pode ser independente aí, certo? Mas é o juro com que a economia tem que trabalhar agora, certo? E para diminuir esse juro, o que tem que fazer? Tem que dar tranquilidade ao mercado, tem que ter metas esclarecidas. Agora é curioso, né? Porque o PT teve aí vários meses de campanha política, com grupos se reunindo, futuros ministros fazendo reuniões, inclusive da área econômica, certo? E depois teve aí 2 a 3 meses de transição, onde tudo foi acertado e tudo mais. Daí chega no governo, toma posse e não tem um plano econômico pronto, certo? A situação do Brasil já era por demais conhecida. Eles deviam ter trabalhado nesses meses antes da posse com um plano econômico para ser colocado em prática. Mas não, deixaram para fazer esse plano depois da posse do Lula. O resultado é que nós estamos em março, né? Já passando da metade de março, no terceiro terço de março, e nós não temos um plano econômico ainda. Enquanto isso, o governo vai perdendo, o brasileiro vai perdendo, a inflação vai comendo a renda de todo mundo, certo? E a Bolsa não sobe, a Faria Lima fica lá numa posição de expectativa, certo? E o PT começa a atacar empresários, a querer protestar contra empresários, a achar que os empresários é que são o mal do país. Não, o mal do país é o governo quando ele não vai bem. Pois é. Bom, e quem está... Nós vamos agora para uma entrevista. Hoje nós vamos alterar o horário da nossa entrevista por conta da necessidade da nossa entrevistada, porque hoje começa um simpósio na Unicamp que vai discutir a inclusão de crianças que precisam ser adotadas, entre aspas, que eu coloco, né, acolhidas, na verdade, na casa, que são aqueles acolhimento temporários em residências, em casas ou na família, que é o simpósio o quarto simpósio internacional de acolhimento familiar em Campinas. E quem está conosco é a Jane Valente, que é a coordenadora desse simpósio. Jane, bom dia e bem-vinda ao programa Bastidores do Poder. Muito bem-vindo, Rose, muito bom dia, desculpe, Rose, Edmilson, prazer muito grande estar aqui com vocês. Bom, quando eu fui fazer matéria, né, desse simpósio, hoje, no final de semana, eu fiquei muito assustada com o dado de que apenas 5% das famílias no Brasil se colocam, né, para poder adotar essas crianças, e é uma adoção temporária, né, ou para acolher. Vou tirar a palavra adoção e vou usar acolhimento, que é o que é correto, acolhimento dessas crianças. Por que o número do Brasil, esse número é tão baixo? Ou primeiro, é desconhecimento do programa, é medo de se apegar a essas crianças e sofrer? Por que nós não temos essa política, né, de inclusão desse jeito? Olha, Rose, acho que é bem importante a gente usar o nome correto, né? O acolhimento, ele é sempre temporário. Eu falo que uma família que cuida de uma criança, ela representa uma ponte, né? Que pega de um lado e leva do outro lado temporariamente, depois ela abre a casa dela para várias crianças. Então, vamos explicar um pouquinho o que é isso. Campinas é um dos primeiros serviços em funcionamento ainda, e a gente sabe que ele é um serviço que depende de muita coisa. Depende, por exemplo, disso que nós estamos fazendo aqui, de divulgação. Eu trabalho com isso há mais de 20 anos e eu posso garantir que as pessoas não conhecem essa possibilidade de contribuir com esse trabalho voluntário, e nós levamos no Brasil quase 500 anos cuidando de crianças em abrigos, né, em abrigos, antigos orfanatos. Então, você mudar essa concepção, eu posso dizer que ela vem agora ao encontro da Constituição Federal, que no artigo 227, ela diz: é dever da família, da sociedade e do Estado cuidar das crianças. E para isso, Rose, nós precisamos de um tempo para que as pessoas criem, né, além do conhecimento, uma cultura de cuidado pela sociedade.
Agora, o que a família... Mas você acha que, apesar... O ponto principal que você colocou foi o desconhecimento. Mas eu tenho a impressão que esse medo de ter esse afeto pela criança e sofrer, que paira no egoísmo, pode ser um dos aspectos. Você acha que isso é importante ou não é coisa da minha cabeça? Não, acho que você está corretíssima, mas eu volto a dizer que a falta de conhecimento também, até de nós seres humanos, que ao entender que um ser humano, ele não sobrevive se não tiver cuidado. Então, se nós adultos, existe uma concepção, né, criada até na época que fizemos aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, no que a gente diz, é dever do adulto cuidar da geração que vem. E eu acho que essa falta de conhecimento de que afeto gera afeto não gera problemas, é uma coisa que nós precisamos mudar. Porque, por exemplo, nenhum de nós sobrevive sem afeto. E uma criança que não tem afeto nos primeiros anos de vida, ela procura por ele, às vezes, o resto da vida sem encontrar. Porque ela não fez o aprendizado do afeto e da segurança, da confiança. Então, eu gosto de dar um exemplo muito simples. Nasce lá um potrinho no meio de um pasto, ele nasce já com as perninhas cambaleando e ele já vai em busca de comida. Um cachorrinho, né, fica ali um tempo na sua mãe e ele, daí a pouco, ele já está saindo, já está indo embora. E nós, seres humanos, quanto tempo nós precisamos para poder dizer que somos autônomos? Na verdade, acho que o resto da vida, mas... Hoje, o conhecimento, e eu acho importante eu falar disso daqui a pouco, que o que tem acontecido fora do Brasil, mas o conhecimento que hoje para nós é claro, inclusive acrescido pela neurociência, é de o quanto que os 6 primeiros anos da vida de uma criança são os 6 primeiros anos mais importantes. E os 3 também, Rose. 80% do nosso cérebro foi criado até 3 anos. 60%, mais de 90% do nosso cérebro foi criado até 6 anos. Então, assim, é importante o acolhimento familiar em qualquer idade. É ali, imagina, vamos fazer aqui uma cena, né? Uma criança que fica num abrigo, por mais que os educadores fazem um bom trabalho, existe uma rotina. Imagina o bebezinho, ele está ali sendo cuidado por um educador, ele chora, o educador descobre que ele está com uma dorzinha de barriga, cuida dele, esse profissional vai embora, ele aparece 36 horas depois, porque a escala, entra outra pessoa, esse bebê chora, a pessoa faz outra coisa, ela dá uma mamadeira, não existe uma continuidade no atendimento, como a gente faz dentro de uma casa. Então, as famílias oferecem este cuidado, e é aquela coisa, vai para uma festa, vai para uma igreja, vai tendo convívios com outras pessoas, e nos abrigos, geralmente, esses convívios, eles são grupalizados. Não existe uma naturalidade. Então, assim, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de crianças que estão afastadas temporariamente dos seus pais. Então, o que o serviço vai fazer? Ele vai receber essas famílias acolhedoras, ele vai formar essa família acolhedora, ele vai acompanhar, essa família passa a fazer parte do serviço de uma forma continuada, a criança entra e o serviço, junto com toda a rede de proteção, cuida para que essa família restaure a condição de ter o seu filho de volta. Esse é o primeiro objetivo. Então, nós vamos trabalhar para isso. E qual que é a contrapartida que a família recebe por estar recebendo essa criança na sua casa? Tá, em primeiro lugar, ela terá o acompanhamento o tempo todo, não é que ela vai pegar uma criança e vai embora, e vai ficar sozinha, né? Então, ela vai ser formada e ela recebe um salário mínimo como uma bolsa auxílio para as despesas da criança. Se são 2 crianças, são 2 bolsas. Na terceira, começa a diminuir um pouco o valor, e ela, se tiver uma criança com alguma necessidade especial mesmo, às vezes é uma alimentação, ela também tem uma bolsa diferenciada. Então, os gastos da criança são cobertos por essa bolsa, não é salário. A pessoa é voluntária nesse serviço. O Jane, a Rose abordou aí a família pode se apegar à criança, depois não querer se separar, como um dos problemas, né, para o acolhimento. Eu queria saber do lado contrário. A criança não pode se apegar a essa nova família e depois ela vai ter que separar. Como é que vocês trabalham aí psicologicamente, né, esse fato de para que a criança volte para a família original dela sem ficar com traumas com relação à separação da família acolhedora?
Uma criança que é separada da sua família, se ela não se apega a uma família acolhedora, ela se apegará aos educadores que cuidam dela. Ela sempre se apegará a alguém. O que nós precisamos entender é que o adulto precisa entender que quando ele entra num serviço como esse, inclusive a legislação diz que ele não pode estar inserido no Sistema Nacional de Adoção, né? Não tem interesse em adoção. Então, o adulto que chega para trabalhar com uma proposta como essa sabe que é temporário. E nós vamos trabalhar, é um trabalho muito minucioso, Edmilson. Nós vamos continuar, a criança continua vendo seus pais na sede do serviço, a família acolhedora vai ajudando a preparar a criança, ela recebe essa criança de volta, e o que nós orientamos? É para se apegar. Porque se a criança não tiver adultos, inclusive existe uma frase que eu gosto muito de um autor, que é o Bronfenbrenner, onde ele diz assim, toda criança necessita de um adulto que seja louco por ela. Se uma criança não tiver um adulto que seja louco por ela não cria raízes, ela não cria condições de crescer. Toda criança que fica numa casa onde os adultos se apegam, se apegar é uma coisa, deixar ir embora é outra. E essa família receberá outra criança. São pessoas que quando entram já sabem que é essa a tarefa. E eu quero dizer assim, isso é muito comum. É muito comum nos Estados Unidos, é muito comum na Inglaterra, na Espanha, na França, e o Brasil e o Brasil e Portugal é que tem esse número pequeno, por uma cultura, de fato, né, que nós somos, às vezes entendemos o apego de uma forma equivocada, né? E nós também aprendemos a institucionalizar, né, o abandono, né? Eu acho que é isso, a gente encarcera, entre aspas, crianças, né, e não nos envolvemos, né? O Rose, é interessante quando você fala a palavra encarcerar, né? Tudo bem que hoje a gente trabalha muito para que os abrigos sejam bem mais humanizados do que foram no passado. Eu mesma trabalho com isso há 40 anos. Então, eu já trabalhei com aqueles antigos orfanatos, onde lá dentro tinha escola, médico, a criança não saía de lá dentro para nada, né? Hoje já é diferente, mas mesmo assim, a institucionalização, ela não contribui com o desenvolvimento como uma família faz. Então, eu acho que eu vou citar aqui um livro, né, do Roberto da Silva, que é um pedagogo que viveu muito esses estudos, né, e ele fala, o livro dele chama Os Filhos do Governo, porque ele diz que muitas crianças nascem sendo criadas pelo governo, e quando elas saem despreparadas para viver em sociedade, porque não viveram em sociedade, não lidaram com dinheiro, não lidaram com esse miudinho que é a gente preparar uma criança, né, um filho para o mundo. Então, ele muitas vezes volta para a prisão. Então, ele chama dos filhos do governo, porque eles não conseguem entrar na sociedade, né? E é interessante também que a criança, ela pode e deve continuar com o vínculo, quando for saudável, com a família acolhedora, né? Ela não precisa romper. A ideia nós não temos muitas e muitas pessoas que participaram da nossa formação, alguns deles a gente não viu nunca mais, mas está dentro de nós. O ensinamento, né? Vocês vão ter, eu queria que você falasse um pouquinho desse simpósio da Unicamp, porque nós teremos mais de 70 pessoas especializadas e que vivem, né, essa realidade, esse trabalho, e o que vocês pretendem depois do simpósio, para onde que você acha que vocês vão, né? Eu acho que essa é a pergunta básica. Muito bom, Rose. Quando nós falamos que nós estamos no quarto, acho que é muito importante dizer que tem alguns parceiros que estão desde 2005 promovendo esses eventos internacionais em Campinas. A própria Prefeitura de Campinas, o Conselho da Criança, a Fundação FEAC. Esses três estão sempre, né, desde o início, e outros foram surgindo no decorrer. Aldeias Infantis SOS Brasil, desde o último, também tem contribuído muito. A ideia é que nós temos o lançamento, um lançamento de livros, e a entrega de um guia que nós produzimos com uma coalizão nacional, e a ideia é que, ao final, a gente tenha insumos para que continuemos a trabalhar dentro do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da Unicamp. Este é um tema dentro do Observatório da Infância e da Adolescência da Unicamp, que nós chamamos de OIA, e é bom dizer, Rose, que o OIA nasceu como uma ação do Plano da Primeira Infância de Campinas, o PIC, que eu acho que você já conhece. Eu fui coordenadora do PIC,
e depois, agora hoje, é o Tiago Ferrari, e na ocasião nós dialogamos com a Unicamp para fazer um observatório. Então, este observatório está acontecendo até para além da primeira infância, e ele é um tema, né, um tema de pesquisa que continuaremos a levar em busca da melhoria da política pública no Brasil. Tá certo. Agora, Janete, pode falar, Edmilson. Eu estou vendo que desde 2005 a senhora disse que há esses simpósios e essa batalha toda para o acolhimento familiar, no entanto, só 5% das famílias, das crianças estão sendo acolhidas aí. Não há necessidade de uma ação mais efetiva, de um empenho maior dos governos e das instituições para melhorar esse quadro? E o que vocês pretendem fazer a partir desse simpósio para, sei lá, alavancar um pouco mais esse acolhimento familiar, que é uma coisa necessária no Brasil? Agora, você sabe que eu ia acrescentar, Edmilson, eu ia até fazer essa pergunta também para ela, porque assim, por exemplo, por que esse trabalho não é feito junto às igrejas, por exemplo? Porque eu sou da Nazareno, né? E eu fiquei pensando, eu falei, puxa vida, se vem esse programa, se eu conheço, e eu converso com os membros da igreja para poder, de repente, serem parceiros desse projeto, poderia dar muito certo. Rose, você está correta, eu acho que assim, ele é um serviço público, né, dentro de um país laico, mas eu reconheço na sua observação que os espaços religiosos têm oferecido o maior número de famílias, porque às vezes as famílias estão mais acordadas para ouvir esse chamado, sabe? Então, eu acho que falta, sim, eu mesma, né, já fui funcionária pública há 25 anos, trabalhei com esse tema, e sempre tentamos avançar no sentido de que pastores, padres, pudessem ouvir e sair dali. Eu acho que ele é um serviço que ele necessita muito de um grande empenho continuado de comunicação. A gente tem dialogado isso, né, com a prefeitura, a gente nota que quando tivemos um número maior de famílias em Campinas, foi porque, junto com a FEAC, junto com a prefeitura, o conselho, a gente avançou, e eu acho que deu mesmo uma diminuída nessa Hoje, comunicação. Quantas famílias a gente tem em Campinas? Você tem ideia? Nós temos 2 serviços que podem acolher 20 crianças em cada um deles, e nós não estamos nem mesmo com a meta de 40. Só que nós já estivemos em Campinas, por exemplo, acabou o acolhimento de bebês, nós chegamos a zerar acolhimento de bebê e de crianças de 0 a 6 anos. Isso é uma grande coisa. Só que neste momento, por exemplo, nós estamos precisando de mais famílias, né? Que mais famílias saibam. Porque, Rose, essa família acolhedora, como ela é uma família aberta, às vezes ela está ali acolhendo, termina um acolhimento, uma sogra adoece, ela abre a casa dela para a sogra, às vezes ela para um pouco, depois ela volta. Então, nós temos que ter um número que vá revezando para poder manter isso. E, neste momento, Campinas está precisando divulgar mais o serviço de família acolhedora, mas eu não posso deixar de dizer que Campinas foi um dos serviços modelo para metodologia do que tem hoje de família acolhedora no Brasil. E o que nós avançamos? Vou responder um pouco a pergunta do Edmilson, né? Nós tivemos agora, Edmilson, uma pesquisa a respeito do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, que é um plano que tem o Família Acolhedora como um dos seus principais produtos. Ele mostra que nós avançamos muito no diminuir o número de crianças no abrigo, que é uma das metas, mas que na parte do Família Acolhedora nós avançamos na parte legal. Veja, esses movimentos e seminários que nós estamos fazendo apareceu na pesquisa como essenciais para o aumento do número de serviços. Mas, ao mesmo tempo, ele também mostrou que, olha, ele só entrou para o Estatuto da Criança e do Adolescente em 2010, então nós estamos falando em 15, já começa a diminuir. De 2010 para cá, 2009, de 2009 para cá, a gente vem amadurecendo as leis, organizando, imagina um país do tamanho do nosso, você organizar e mudar uma cultura. Agora nós estamos. Se vocês notarem a mesa de abertura, nós teremos representante do Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Por quê? Nós estamos com uma coalizão nacional hoje, para que haja uma normativa unindo o sistema de garantia de direito. Eu acho que nós estamos no momento do pulo do gato. Hoje, nós temos um chão para pisar
e poder dar um salto maior. E precisamos sim, mais uma coisa que o Edmilson acho que também apontou, de uma política pública nacional incentivando, inclusive financeiramente e tecnicamente, Edmilson. Enquanto o Brasil, como um governo federal, não puxar para si uma continuidade disso, abrangendo todo o território nacional, a gente não avança como país. Agora, como que é feito esse acompanhamento, né? A família, ela recebe a criança e vocês fazem um acompanhamento até para ver se a criança está sendo bem cuidada, se ela está com todos os seus direitos sendo respeitados, né? Quem que é responsável por esse acompanhamento? É sempre o serviço é composto sempre por uma coordenação, no mínimo uma assistente social e uma psicóloga para cada 10 crianças. Então, se temos 20 em Campinas em cada serviço, é porque tem 2 duplas, né, para fazer esse acompanhamento. E desde o momento que a criança entra no serviço, esse trabalho junto com a família acolhedora, com a rede, Rose, nós trabalhamos junto com a escola, com o centro de saúde, levantando todas as necessidades daquela família e vamos formando uma rede de proteção em torno da família de origem, e a criança vai visitando seus pais, vai sendo escutado pela psicóloga. É um trabalho maravilhoso. Eu vou dizer para vocês, eu preferia que nenhuma criança saísse da sua família, mas o serviço de família acolhedora, ele trata do humano, ele trata do desenvolvimento humano, né? Tá, eu sei que a senhora tem horário, né? Mas bem rapidinho aqui, nós temos o nosso ouvinte, o Edmilson, está dando bom dia para a senhora, e ele está dizendo assim, lamentavelmente, o estado que chegamos com as nossas famílias não tem nada de novo. O que aconteceu nas últimas 3 décadas foi a degradação da família. Fui educado, eduquei os meus filhos como antigamente, quando o pai e a mãe não precisavam bater, só de olhar, um olhar de reprovação, o filho já baixava a cabeça. Agora, esses grupos deram muita libertinagem às crianças, e se um pai levanta a voz para um filho, o filho logo espeta para ele que se ele bater, vai denunciar a polícia, e o pai, sabendo o que acontece, abre mão, e o filho vai para as ruas, e o que vemos é essa degradação. Parabéns aos apoiadores da libertinagem para as crianças e jovens do norte a sul do país. Essas crianças que lhe foram dadas, bom, enfim, o que ele está dizendo é que os pais abriram mão de educar os seus filhos, mas eu acho que tem uma discussão, Edivalmir, que é muito maior, porque você tinha crianças, eu acho que a família precisa assumir sim a sua responsabilidade, os pais precisam assumir a responsabilidade, a segurança dessas crianças, a educação, dar limites para os seus filhos, mas quando a gente fala dos direitos dessa criança, foi por conta de que no Brasil muitas crianças sofriam violência, né? Janete, você que trabalha há muitos anos com essas crianças, eu acho que é por aí, não é? Olha, Rose, é muito difícil a gente falar de educação, né? A gente sabe que culturalmente o Brasil tem um olhar machista, uma questão que recai, viu, sobre tudo isso que nós estamos falando. Mas nós temos estudos hoje, nós não podemos não fazer uso dos estudos. E não é batendo que nós vamos ter o olhar, né? Eu também sou de uma geração que quando meu pai ou meu avô olhava, a gente já sabia, mas hoje eu também tenho um neto que quando a gente olha com uma amorosidade, ele também responde. Então, assim, não vamos esquecer a expressão que eu disse, uma criança precisa sentir que ela é a coisa mais importante na vida dos seus pais e dos seus cuidadores. Nós ainda temos espaço para a educação, nós ainda não podemos generalizar, e nós temos que a criança precisa sentir, os pais são muito ocupados, mas eles param o mundo quando eu preciso deles, e não ele também se tornar o pequeno ditador. Este lugar que nós ocupamos de adulto, o lugar da criança, nós temos aprendido muito esse respeito, e é com esse respeito que a gente precisa seguir, olhar para frente, né? O que é que nós temos daqui para frente? Porque também tinha muita coisa ruim lá para trás, sabe? Que cerceava, não é? Cerceava o nosso pensamento, e nós temos muita coisa boa. Eu aprendo todo dia com os meus filhos e o meu neto, aprendo todo dia com o meu trabalho. Então, vamos lá, né? Vamos olhar que tem muita coisa boa com isso. Janete, as vagas estão esgotadas, né? Tem como acompanhar o simpósio ou não tem? Pela internet?
Tem. Hoje nós conseguimos, vai passar pelo YouTube do NEP, da Unicamp. Por favor, para que as pessoas que tenham interesse entram, né, no site do CIMAF, né, que ele também significa sim ao acolhimento familiar, então é SIMAF, CIMAF. Tem um site que diz, não são todas as sessões que serão transmitidas, porque tem um momento que nós vamos ter 10 sessões acontecendo ao mesmo tempo, mas todas aquelas que vão ocorrer no mesmo espaço será transmitido pelo YouTube. Tá certo. Janete, olha, muito obrigada pela sua entrevista. Quero dizer para você que os microfones da Rádio Bandeirantes estão abertos para esse projeto maravilhoso, né? E que nós possamos ajudar a tirar, né, essa desinformação em relação a essa política, que nós possamos ajudar essas crianças que precisam, né, não serem tiradas da família, de repente colocadas dentro de um abrigo e não ter esse convívio familiar. Pelo menos quando elas estão com outras famílias, elas dão continuidade àquilo que elas muitas vezes precisam vivenciar, que é esse afeto familiar, né? Eu agradeço, quero muito estar com vocês mais vezes e dizer que temos aqui uma rica oportunidade de uma construção de cidadania e cumprir o artigo 227 da Constituição. É dever da família, da sociedade e do Estado garantir todos os direitos à criança e adolescente juntos, de mãos dadas, né? E podemos sim, e tenho muito respeito pelo seu trabalho, de Milson também, que a gente possa ter outros espaços de diálogo. Muito, muito obrigada. Tá certo. Muito obrigada, Janete. Bom simpósio para vocês e que seja um sucesso. Obrigada, viu? Obrigada. Uma boa segunda-feira. Bom, gente, e o Edivalmir, ele continua aqui dizendo, ele diz assim, Rose, volta e meia, a minha esposa, eu e minha esposa íamos na escola saber como os meninos estavam. E uma diretora um dia me disse, se todos os pais fizessem o que você faz, seria uma maravilha. O que a entrevistada disse e está falando também é verdade. Os pais deixaram a educação dos filhos para a escola. É isso, Edivalmir. Bom, gente, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais de Bastidores do Poder. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista com a melhor equipe esportiva do interior. Nesta terça-feira, Ponte Preta e Comercial disputam o jogo decisivo das quartas de finais da Série A2. Às 19 horas no estádio Moisés Lucarelli. Ponte Preta e Comercial. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas. Em AM 1170 e FM 85,7. E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol no ar. Campinas em ação. Você sabia que de 2020 a 2022, a Prefeitura de Campinas obteve quase 60 milhões de reais a partir de TACs? TACs são termos de acordo e compromisso firmados com empreendedores de novos projetos de construção aprovados na cidade. E toda a quantia arrecadada é investida em obras em diversas áreas e na ampliação de serviços que beneficiam toda a população. Os TACs são importantes para minimizar impactos gerados e atender novas demandas criadas a partir dos empreendimentos. A instalação do Hospital Municipal Infantil Mário Gatinho, por exemplo, que já está funcionando, foi viabilizada a partir de um TAC. Muitas outras obras em andamento na saúde, educação e outras áreas foram viabilizadas por meio de contrapartidas de novos empreendimentos. É desenvolvimento, geração de renda e emprego com retorno em realizações por toda a cidade. Prefeitura de Campinas. Agora, News Drops com o Henrique do Vale, direto da Flórida.
E o líder chinês Xi Jinping estará em Moscou nesta semana pela primeira vez desde a invasão russa da Ucrânia. A viagem marcará um novo marco na crescente parceria dos países, já que as autoridades ocidentais continuam a expressar preocupação de que a China possa estar considerando fornecer assistência militar à Rússia. Segundo um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, a visita é para promover negociações, mas o esforço da China para se apresentar como um mediador de paz neutro na Ucrânia foi recebido com ceticismo nas capitais ocidentais devido à crescente parceria de Pequim com Moscou. A China forneceu apoio diplomático a Moscou e se recusou a condenar o ataque da Rússia à Ucrânia. Ao invés disso, culpou a OTAN por provocar o conflito. E dezenas de funcionários da residência de Donald Trump em Mar-a-Lago foram intimados a testemunhar sobre o manuseio de documentos confidenciais pelo ex-presidente. O procurador especial na investigação de documentos confidenciais buscou o testemunho de várias pessoas próximas a Trump, de seus próprios advogados que o representam no assunto a funcionários que trabalham em sua propriedade na Flórida. E isso ocorre quando o Departamento de Justiça passou grande parte do ano passado investigando possível manuseio incorreto de registros de segurança nacional e possível obstrução. Agentes do FBI recuperaram mais de 100 documentos classificados durante uma busca na residência do ex-presidente no verão passado. Desde então, a equipe jurídica de Trump entregou material confidencial adicional. Porém, resta lembrar que documentos confidenciais também foram encontrados nas residências do presidente Biden e do ex-presidente Mike Pence. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. São 10 horas e 41 minutos. Nós estamos de volta com Bastidores do Poder. Edmilson Siqueira, eu quero fazer um convite para os nossos ouvintes. Quer dizer, na verdade, fazer uma pergunta, não um convite. Eu gostaria de saber se a gente tem algum ouvinte que, por acaso, já tenha recebido uma criança nesses moldes do programa que nós acabamos de entrevistar, a Janete Valente. Eu fiquei, assim, consternada com a história de que nós podemos ter 40 crianças em lares e hoje a gente não conseguimos atender essa demanda numa cidade de 1.200.000 habitantes. Ou está faltando divulgação, planejamento, ou a secretaria precisa assumir mais essa coisa, essa ajuda para esse programa, né, Edmilson? E tem ajuda aí de um salário mínimo ainda que dá para sustentar um pouco uma criança, ajudar no sustento, etc. Então, vamos ver aí se tem algum ouvinte que já fez esse programa, como é que é, pode até nos informar melhor aí e tal, mas vamos tentar incentivar as famílias aí o máximo possível a participar desse programa, que podem, evidentemente, certo? Porque é um programa bom e vai só fazer bem, tanto para a família quanto para a criança, que é o mais importante. Bom, a gente vai falar agora sobre o Crédito Suíça, aí eu já vou pedir para o Leandro, que eu estou invertendo aqui a chamada que eu tinha combinado com eles. Por quê? Porque hoje acabou, né? O mundo começou ontem a falar sobre a venda do Crédito Suíça e todo mundo está falando disso hoje, porque o banco, o UBS, né, anunciou a compra do Crédito Suíça por mais de 17 bilhões de reais. O acordo ainda inclui uma assistência de liquidez de mais de 500 bilhões de reais oferecido pelo Banco Nacional da Suíça. O governo também vai oferecer uma garantia de perdas avaliada em 51 bilhões de reais para uma parte do portfólio que só serão utilizados em caso de queda das ações. Segundo o ministro de Finanças suíço, caso a falência de um banco mundial como o Credit Suisse fosse concretizada, os danos seriam irreparáveis. Estimativas do grupo BS, maior banco da Suíça, apontam que a nova instituição financeira vai ser a terceira maior da Europa no segmento. Você acha que isso resolve, Edmilson? Em parte sim, né? O UBS assume o Credit Suisse e com isso o problema está aparentemente resolvido, né? Embora as ações do UBS tenham caído aí
razoavelmente nas bolsas lá da Suíça, etc. e tal, mas é um terceiro, vai ser o terceiro maior banco da Europa, provavelmente. É a tendência, né? Os maiores englobam aí os menores e formam um grande conglomerado bancário aí, certo? Não era a solução ideal, talvez, mas é a solução que existe para o momento, e se isso acalmar a crise e acalmar os mercados, será bem feito, porque, afinal, a Suíça não é assim um país, embora seja pequeno, etc. e tal, é um país de suma importância no cenário financeiro mundial, e é bom que eles resolvam as crises lá deles, né, antes que elas contaminem aí o mundo, né, como um todo aí nessa história. Então vamos olhar com bons olhos essa solução que foi dada por lá e aguardar os acontecimentos aí. Pois é, agora, Edmilson, a gente estava falando, né, da economia, do Credit Suisse e até de tudo que está rolando, né? Você acha que... e aí, eu conversando com essa pessoa ontem da Faria Lima, né? A perspectiva deles, eu perguntei, falei, qual é a perspectiva de vocês, né, para esse ano? Edmilson, eu fiquei estarrecida. Eles disseram assim, a pior possível, mas não porque é o governo Lula, é porque nós não estamos vendo tomadas de decisões que possam mostrar para a gente o norte de que haverá uma melhora na economia. E ele falou isso, a gente também estava vendo com o Bolsonaro. Então, por isso que eu falei que não é com o governo Lula, é que a situação do mundo está tão complicada, por exemplo, os bancos quebrando na Europa, nos Estados Unidos, obviamente, lá o socorro veio rápido, né? Nós temos aqui toda essa crise interna, e a esperança deles está muito baixa, viu, Edmilson? É uma esperança baixa no Brasil, porque o Brasil, além de estar envolvido, né, inevitavelmente nessa crise mundial aí que está acontecendo, ela não foi resolvida ainda, há problemas com outros bancos e há uma expectativa aí não muito positiva no mundo, né, em relação às finanças mundiais. O Brasil sofre de outro problema, né? É um país que não consegue se resolver na questão da economia, certo? Um governo pensa de um jeito, entra um outro, pensa de outro jeito, não há uma unidade no Brasil do que fazer com a economia, certo? E daí chega um governo novo, sem um plano econômico definido e fica tentando resolver o que vai acontecer na economia. Ninguém sabe até agora, o governo deve muito dinheiro, o governo Lula que entrou tem uma perspectiva de gastar muito mais do que certo? É contra o teto de gastos, começa a fazer crítica ao Banco Central como se o culpado de tudo fosse o Roberto Campos lá do Banco Central, que não é o culpado de tudo, ele está apenas usando as regras que existem nas suas mãos para tentar fazer a inflação baixar, que é a obrigação dele, tentar fazer a inflação baixar. E se o governo não colaborar, e se não houver um entendimento entre o Banco Central, o governo e todos os setores que mexem com a economia do Brasil, a gente vai ficar nesse lenga-lenga muito mais influenciado, sofrendo muito mais as consequências de uma crise mundial. É isso que o empresário deve ter dito para você. Nós precisamos de soluções a curto e a médio prazo, para que a economia comece a andar normalmente no Brasil. Pois é. Bom, e quem já está conosco trazendo soluções ou informações para nós mais é o Heitor problemas Fredo. que soluções, né? Mais informações do que soluções, né? Mas você está feliz, né, Heitor? Hoje, seu dia deve ter começado muito bem, né? Começou ontem bem, né? Né? Tudo bem, Rose? Bom dia a você, bom dia, Edmilson, a todos que acompanham Bastidores do Poder. Digamos que o final de semana foi mais de alívio do que de felicidade quando um time que tem a obrigação de vencer um jogo consegue o resultado e não deixa uma zebra passear no campeonato. Pois é, mas aí estão discutindo aí a história do gol, né? O povo o Ituano reclamou, né? Por conta de uma possível carga do zagueiro Gustavo Gomes, que dá o passe para o também zagueiro Murilo fazer o gol na vitória 1-0 Palmeiras contra o Ituano, semifinal do Paulistão. Eu particularmente achei que não foi falta, eu acho que o lance foi normal, mas entendo a discussão, ex-árbitros dizendo que foi falta no lance, mas eu acho que foi uma jogada normal e que classifica o Palmeiras com 1-0, um resultado magro, mas suficiente para agora aguardar o outro finalista, que sai hoje 21h no confronto entre Água Santa e Bragantino. Pois é. Bom, o importante é que ele foi classificado, né? Mas eu vou dizer o seguinte, eu espero que o Palmeiras leve e ganhe do Bragantino. Isso que eu tô falando porque o nosso amigo, nosso diretor aqui da Band, Luiz, né?
O pai dele é dono lá, eles têm um pezinho lá, já foi dono do Bragantino, é dono do Bragantino. Ele fala, eu não quero nem vê-lo essa semana, só quero ver depois do jogo. Bom, o que você trouxe pra gente hoje? Olha, Rose, tem uma informação importante agora, principalmente para você que está no trânsito, você que nos acompanha pelo AM, pelo FM. Um acidente gravíssimo aconteceu agora há pouco na estrada da Honda, que é a estrada municipal Valêncio Calegari, ligação entre as cidades de Hortolândia e Sumaré, muito próximo à fábrica da Honda, foi onde esse acidente foi registrado. Já há confirmação da explosão de um caminhão e, infelizmente, uma morte já confirmada também pelas autoridades, que estão nesse momento enviando equipes de resgate, corpo de bombeiros, polícia militar, tanto para fazer o atendimento às vítimas, quanto para sinalizar o trânsito e mais, entender as causas desse acidente. São informações preliminares nesse momento, ainda não se tem a confirmação do que motivou essa explosão e qual era o produto carregado por esse caminhão, mas há nesse momento a interdição de parte da estrada, então você que nos acompanha, se puder evitar esse trecho, Estrada Municipal Valêncio Calegari, o trecho começa a ficar cada vez mais confuso por conta da necessidade de isolamento da pista, do fechamento para o resgate, para o trabalho de perícia e outras situações que exigem nesse momento que pelo menos uma das faixas fique bloqueada. Então, se você está nos acompanhando, inclusive, da Estrada Municipal Valêncio Calegari, tiver atualizações, quiser mandar para o nosso WhatsApp aqui também da Rádio Bandeirantes para orientar outros motoristas, nesse momento a situação é essa por lá, Rose e Edmilson. Meu Deus, eu fiquei... Bom, agora é esperar para ver o que vai acontecer, né? Fica perto da onde? Eu estou tentando, o Municipal Valêncio Calegari, eu estou tentando achar aqui... É Nova Veneza ali. Nova Veneza, né? Isso, é bem no limite entre as duas cidades, mas é no distrito de Nova Veneza. O acidente foi em frente a um posto de combustíveis que é próximo à Honda. Então, a informação que nós temos no momento é que não teria envolvimento com a Honda. Honda é uma fábrica que, inclusive, o apelido da estrada acaba sendo, né? A estrada da Honda. Mas é uma referência para quem nos acompanha nesse momento saber onde o acidente aconteceu e também orientar para o motorista que esteja nesse momento no trânsito ou esteja a caminho da estrada, se puder fazer um outro caminho ou para Hortolândia ou Sumaré, vai evitar passar por um local que nesse momento exige a atenção das autoridades. Bom, enfim, agora vamos esperar que não tenha muitas vítimas, né? Porque a gente não sabe o que não acabe em mortes aí. E daqui a pouco, se você tiver mais informações, se você puder atualizar para a gente até o final do programa, Heitor, eu agradeço. Tem mais alguma coisa? Hoje começou a vacinação, né, dos idosos, de pessoas com mais de 60 anos, da bivalente. Você trouxe isso ou não? Isso. Se você não trouxe, não tem problema, é que eu posso falar depois. Não, a gente fala sim porque Campinas vem adiantando, né, a vacinação e é um período importante por conta, claro, agora da entrada do outono, quando também aumentam os casos de doenças respiratórias. Então, Campinas começa a imunizar 12 mil gestantes e puérperas agora com a vacina bivalente nesta segunda-feira. São 12 mil pessoas que estão habilitadas a receber as doses, disponíveis nos 66 centros de saúde. O imunizante que é atualizado porque protege contra as cepas originais do novo coronavírus e também contra a variante e as subvariantes da Omicron. Segundo a Prefeitura, há expectativa para já nesse primeiro dia um número alto sendo procurado. Não há a necessidade de agendamento, assim como nas etapas anteriores dessa vacinação da dose bivalente, que estavam disponíveis até sexta-feira para a população com mais de 60 anos, moradores e trabalhadores de instituições de longa permanência, pessoas com imunossuprimidas, né, imunocomprometidas, como é o termo técnico, essas a partir de 12 anos, além de população indígena, ribeirinha e quilombola. A partir de agora, também a disponibilidade da dose da vacina bivalente para gestantes e puérperas. E eu queria só trazer uma outra informação, Rose, também falando de Campinas, porque hoje está fechada a creche Helenice de Moraes Ferrari no Jardim Bassoli. O motivo? Ela foi invadida por criminosos que levaram
fala de suspensão de aula em creche, estamos falando de 236 crianças, são 236 famílias mudando radicalmente a rotina para mãe, pai que precisam, de repente, faltar ao trabalho ou deixar a criança com alguém por conta da necessidade pela interdição temporária dessa creche, Rose. Pois é isso. Você sabe me dizer se tem câmeras na creche ou não? O local ali está sendo passado por perícia, né? Algumas imagens foram registradas pela Guarda Municipal e uma varredura é feita para tentar localizar. Na creche acredito que não, mas em algum local no entorno para tentar identificar a movimentação, quantas pessoas eram, por onde eles fugiram e como eles conseguiram ter acesso. Mas já se sabe que foi quebrando uma grade, foi destruindo mesmo o portão de entrada, que eles entraram, arrebentaram boa parte da fiação elétrica para cortar os cabos de energia que servem muitas vezes de material de troca pela venda do próprio cabo, né, que é o material que depois serve como uma renda, e aí foram levando o que tinha pelo caminho. Nem os brinquedos passaram despercebidos. A impressão que se dá é que quem entrou na creche foi para pegou os produtos para poder vendê-los e comprar drogas, né? Normalmente o desfecho é esse mesmo, Rose. Normalmente, infelizmente, são produtos que são levados em pontos de troca, trocados por 1, 2 porções de drogas. E o prejuízo que fica é gigantesco, né? Prejuízo para as mais de 230 famílias, para o poder público, para os cofres públicos e principalmente para as crianças que não puderam ter aula hoje. A falta de policiamento, né? A falta de vigilância, né? Cada local público desse devia ter pelo menos um vigia armado para tomar conta e ficar lá nos fins de semana quando está tudo fechado, né? Porque fechado o portão é facilmente arrombado e no fim o que acontece? Isso? Um prejuízo material ali da creche, né? Que vai perder, vai ter que gastar dinheiro para repor os produtos, mas um prejuízo muito maior de 236 famílias que não têm onde deixar seu filho nessa segunda-feira, podem perder um dia de emprego. É um problema complicadíssimo que poderia ser resolvido se houvesse um policiamento adequado na cidade. Você sabe que, Edmilson, primeiro o que a gente tem é o seguinte: quando a Guarda Municipal foi criada, ela foi criada para os prédios públicos. Obviamente, por causa da violência, ela assumiu um outro papel. E hoje ela tem esse poder de segurança e preventiva e ostensiva. Mas todas as escolas públicas de Campinas, pelo menos as municipais, existe um contrato de terceirização de vigilância que garante que tenha um vigilante em cada unidade. A gente precisa saber por que não tinha vigilante nesta unidade em si. Porque a informação que eu tenho, que é um contrato bem carinho, inclusive, eu vou até perguntar isso lá para a secretaria, porque é para se ter um vigilante. Por que não tinha esse vigilante lá na hora? Eu vou até perguntar para a Carla para ver se ela consegue me responder antes do programa, porque existe um contrato que contrata vigilantes para esses prédios públicos. E o que aconteceu? Por que não tinha ninguém lá, né? Pois é. Mas só para você saber, existe muito mais hoje, proporcionalmente, policiais tomando conta das autoridades, fazendo proteção de autoridades no estado de São Paulo, do que policiais a serviço da população, proporcionalmente, evidentemente, certo? A falta de policiamento, a falta de policiais, de PMs no estado de São Paulo, do total necessário, ele não é preenchido, e o total necessário colocado à disposição das autoridades é muito maior do que o necessário. Isso foi uma matéria do Estadão de hoje, ele revela lá todos os dados. Já que você está aí, o Heitor está conosco, já passa os dados, você tem aí. Eu estou procurando aqui, eu não encontrei ainda, peraí, mas eu li espera hoje um pouquinho, cedo. eu já acho. Saiu no Estadão de hoje. É uma informação que a Folha de São Paulo trouxe hoje, né? Mostrando que nós temos muitos policiais, olha só, mesmo com o menor efetivo do século, pela primeira vez, abaixo dos 80 mil agentes, a Polícia Militar de São Paulo mantém um contingente para servir autoridades públicas acima do necessário previsto, e que seria suficiente para prestar segurança a uma cidade com cerca de 800 mil habitantes. Dados inéditos obtidos pela Folha de São Paulo revelam que a estrutura da PM prevê um efetivo de 93.802 agentes, mas tinha 79.392 em janeiro. Já as equipes dispostas a servir políticos e outras autoridades, as assembleias policial, militares, previam um quadro de 834 PMs, mas abrigavam 905, ou seja, tinha mais gente trabalhando para essas autoridades do que o necessário. Enfim, olha, só para vocês terem uma ideia, gente, para vocês entenderem o que nós estamos falando, tem cidades hoje que têm um efetivo de 70 PMs,
que é exatamente o número de PMs destinado a proteger o prefeito da capital. O efetivo da GCM, da Guarda Civil, é de 5.766 integrantes, ou seja, a lei prevê que você tem que ter lá 79 agentes para proteger o Ricardo Nunes. Mas sabe quantos policiais estão protegendo ele? 70 policiais, ou seja, quando você tira um policial desse para poder proteger uma autoridade, não que a autoridade não tenha que ser protegida, claro que tem que ser, mas dentro da regra, né, Edmilson? O que não dá é para você botar um monte de gente, o dobro de policiais como esses que estão com o Ricardo Nunes, Heitor e Edmilson. E deve ter, assim, no governo do estado também, outras autoridades aí com uma proteção excessiva, né? E muitas vezes não é nem proteção, né? É cargo que tem lá, que é preenchido por um policial amigo de não sei de quem, de um deputado, etc e tal, e acaba tendo essa farra, e também nesse setor, né? É uma reportagem muito importante, né, para mostrar como é que as autoridades olham a segurança do município, né? Mais para eles do que para a população. É lamentável. A proteção à autoridade, ela é prevista em lei, ela é um recurso para justamente evitar que algo saia do rumo quando uma autoridade é vítima de um atentado. O que não pode é a população ficar à mercê por conta do uso das forças de segurança. Se você tem uma defasagem nesse ponto, que se tenham concursos públicos, contratações de novos guardas municipais, contratação de novos policiais militares para atender a população. Mas isso também gera um custo com viaturas, com combustíveis. Então é preciso equilibrar essa balança, né? É preciso não desamparar a população para atender um recurso que é legal também, necessário, mas que talvez precise aí de um equilíbrio maior. Os dois têm que ser protegidos, né? Precisam ser protegidos as autoridades, porque nós tivemos aqui, por exemplo, um prefeito que foi assassinado em 2001, que foi o Toninho do PT, porque ele não tinha segurança, ele se recusava a andar com segurança. Aí depois da morte do Toninho, todos os prefeitos passaram a serem protegidos por guardas municipais, carros blindados, que eu acho que está correto. Agora é isso, Heitor, eu concordo com você, tem que ter a garantia da segurança para as autoridades, mas também a garantia da segurança para a população. Heitor, muito obrigada, viu, pela tua participação aqui no Bastidores do Poder, e uma boa semana para você, uma boa segunda-feira e um excelente programa logo mais às 16 horas na telinha da Band. Eu aqui agradeço, e qualquer atualização com relação ao acidente que aconteceu na estrada da Honda, nós traremos aqui para você que está chegando agora, um acidente grave que aconteceu com a explosão de um caminhão, já a confirmação de uma vítima fatal. Estrada da Honda, a Estrada Municipal Valêncio Calegari, bem em frente à fábrica de veículos que fica entre Hortolândia e Sumaré. Obrigado, Rose, Edmilson, e a todos que acompanham o Bastidores do Poder. Bom, gente, e nós vamos para o intervalo, voltaremos daqui a pouquinho com muito mais informações e debates sobre assuntos que são importantes para mim e para você. Não saia daí. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista com a melhor transmissão. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor equipe esportiva do interior. Narração com emoção. Comentários com credibilidade. Um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito escolha a vida. Seara, e experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado.
Ei, você que me escuta aí, você sabe do que o Programa de Ativação Econômica e Social de Campinas, o PAES, é capaz? O PAES é capaz de criar quase 15 mil novas vagas de emprego, de reduzir os impostos e a burocracia para você empreender, de incentivar a construção civil em todas as regiões e de tornar a nossa cidade ainda mais competitiva. O Programa de Ativação Econômica e Social é capaz de fazer Campinas andar na velocidade que ela merece. Com PAES, a gente pode mais. Prefeitura de Campinas. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Receita Federal realiza no próximo dia 21 de março o segundo leilão do ano dos itens apreendidos e abandonados no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. Entre os lotes estão componentes eletrônicos, acessórios para celular, produtos de informática, eletrodomésticos, peças e acessórios para carro, peças para aeronaves, instrumentos musicais, artigos esportivos, tecidos, acessórios para óculos, relógios, vestuários, bolsas, calçados, bijuterias, livros e até acessórios para bicicletas e motocicletas. O interessado precisa possuir certificado digital, bem como ter certidão negativa ou positiva, com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais, válida para este leilão. O período de recebimento de propostas vai ocorrer no período do dia 6 de março até o dia 20, às 9 da noite. A Receita Federal de Viracopos ressalta que o leilão é todo eletrônico e poderão participar pessoas físicas e jurídicas. As mercadorias a serem leiloadas nos lotes 1 e 121 poderão ser visitadas entre os dias 6 e 10 e também entre os dias 13 e 17 de março, por meio de chamada de vídeo pelo aplicativo WhatsApp ou presencialmente, mediante agendamento pelo telefone 19 37 25 5297. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Estamos de volta com Bastidores do Poder nesta segunda-feira, dia 20 de março de 2023. São 11 horas e 7 minutos. Gente do céu, e o programa está passando voando, né, Edmilson? Já é. Estamos na última meia hora do programa aí, certo? E vamos em frente. Ter muita coisa para falar e não vamos ver se a gente dá conta, né? Vamos embora. Mas antes nós vamos ouvir um dos ouvintes que mandou um áudio para a gente. Bom dia a todos, DJ Alê, Rose e Ed. Gostaria de falar um pouquinho sobre essa pesquisa que saiu aí, das avaliações do governo Lula e tal. Especificamente, esse instituto de pesquisa, que era o falecido IBOP, vamos colocar dessa maneira, nessa pesquisa específica desse instituto, eu não confio nos dados colocados. E também, por que não se coloca a pergunta lá na pesquisa? Você concorda com 13 ministérios a mais? Você concorda com com a mudança na lei das estatais? Essas coisas não colocam, né? Grande abraço, DJ Alê. Bom, o DJ está falando da pesquisa IPEC, que foi divulgada ontem pela Globo, que indica que 41% dos entrevistados classificaram o início da administração do Lula como boa ou ótima. Para 24%, os primeiros meses do governo são avaliados como ruim ou péssimo, enquanto 30% consideram regular. Esse resultado mostra que o começo do terceiro mandato de Lula é melhor avaliado do que o de Bolsonaro, que foi considerado bom ou ótimo por 34% em março de 2019. A avaliação supera também os 12% que consideraram o início do segundo mandato de Dilma em 2015 como bom ou ótimo. O primeiro mandato de Dilma e dos dois governos de Lula, no entanto, começaram com taxas mais altas de bom e ótimo, 56%, 51% e 49% respectivamente. Ou seja, o Lula
ele nos 2 primeiros mandatos, ele teve uma avaliação muito melhor do que esses 41% que ele teve hoje. Então, significa que houve um desgaste do presidente Lula em relação da prisão dele, em relação à própria Lava Jato, né? Porque ele foi denunciado pela Lava Jato. Então, houve um desgaste da imagem do Lula. Ainda é melhor do que a do Bolsonaro, melhor do que a do Dilma, mas essa avaliação é inferior a quando ele ainda não tinha sido alvo da própria Lava Jato. O IPEC, ele perguntou sobre os atos golpistas do dia 8 de janeiro. 51% disseram que Bolsonaro não é culpado pela destruição em Brasília, 22% dizem que ele deve ser julgado e ficar inelegível, e 19% defendem que o ex-presidente seja preso pelos ataques. Edmilson Siqueira, em relação, agora, DJ, em relação ao Instituto, o IPEC foi bem nas pesquisas, não foi, Edmilson, da avaliação dos candidatos a presidência na última eleição? Sim, o IPEC ele foi praticamente, foi igual aos outros praticamente. Alguns falharam um pouco mais, tiveram uma diferença maior ou menor, mas todo mundo teve uma diferença maior e depois eles começaram a avaliar de uma forma diferente e tudo mais e se acertaram, né? E o Ibope não é um falecido Ibope, como ele disse, o Ibope passou a fazer pesquisas de outro tipo de pesquisas, parou de fazer pesquisas políticas e alguns diretores saíram de lá e fundaram o IPEC para pegar esse nicho de mercado aí que existia ainda e para continuar fazendo esse tipo de coisa, certo? Não há assim, vou acreditar ou não em pesquisa, certo? É uma questão de cada um, mas é uma pesquisa que não tem uma influência político-eleitoral, por exemplo, certo? E não há motivo para que se desconfie dela, certo? É uma realidade que está aí. Dado interessante, 24% dos eleitores acham o governo ruim ou péssimo, né? Significa aí um nicho da direita mais extrema e talvez até do bolsonarismo, que esteja hoje reduzido a esse número aí de 24% a 25% do eleitorado, certo? De resto, eu acho que é um começo não muito bom, né? A gente está vendo aí pelas notícias todas do governo Lula, diferente do que foi em 2003, obviamente, quando ele pegou um país muito mais arrumado financeiramente e uma oposição muito mais branda do que ele tem hoje. Então é natural que a pesquisa reflita isso. Eu acho que a pesquisa está correta, reflete isso mesmo e cabe ao Lula aí, e ao governo Lula melhorar para que os índices melhorem. Não vai ser o Instituto que vai fazer o índice melhorar se esse índice não é melhor, certo? Então eu acho que está refletindo realmente a realidade. Eu também acho. Agora, Edmilson, e essa história aí do Joesley e do Wesley Batista, da JBS, aqueles que foram investigados pela Lava Jato, que receberam dinheiro do BNDES, foram beneficiados pelo governo Lula, estão na comitiva dos 200 empresários que irão para a comitiva, né, que vai para a China, né, junto com o Lula no próximo dia 24. Eu concordo de você levar empresários, eles vão pagar o custo vai ser pago por eles. Eu acho que o Brasil tem que se abrir para novas oportunidades. A China é o nosso país, é o primeiro país aí que a gente manda commodities para eles, é um parceiro importantíssimo na balança comercial, nosso primeiro parceiro, mas só de ter o Joesley e o Wesley lá, não te dá um negócio assim, você fica meio assim, falando, gente, será que vai voltar tudo aquilo de novo? Você não fica com essa impressão? Dá um certo receio, né, de que esses empresários escolhidos pelo governo Lula lá, para ser os campeões brasileiros aí, né, que não deu resultado, não deu certo, né? Pode ter dado certo para alguma parcela aí, fizeram grandes obras, etc e tal, mas a corrupção graçou firme, né? E os irmãos Batista aí foram mais ou menos um símbolo dessa corrupção, né? Porque eles deram dinheiro para todo mundo, para petistas, para tucanos, certo? Receberam tudo. O Aécio Neves. Então, o Aécio, por exemplo. O deles foi o Aécio Neves. E eles saíram do Brasil praticamente, né? Abandonaram praticamente o Brasil. Hoje o grande patrimônio deles, a grande empresa deles está nos Estados Unidos. Eles são donos de vários frigoríficos lá, são importantes nos Estados Unidos. Eu não sei o que eles... A presença deles, né? Se tivesse aí um setor de relações públicas mais organizado no governo Lula, até chegaria educadamente para os dois, falar, é melhor que vocês não vão, pelo passado recente que vocês representam, fiquem aí, certo? Eles podem ir para a China por conta própria a hora que quiserem, certo?
Então a presença deles aí dá um aspecto meio temeroso. Aqui essa enorme comitiva lá, tem mais de 200 empresários nos aviões aí, que estão indo por conta própria, segundo o governo não está pagando a viagem deles não, certo? E vamos ver o que vai dar. A China é um importantíssimo parceiro comercial hoje do Brasil, certo? Agora, politicamente é perigoso você ficar muito aliado à China também, porque no contexto mundial ela apoia o Putin, apoia outros setores, e é um governo que é capitalista na economia, mas é uma ditadura também. A China é uma ditadura, o cidadão de lá não tem nem 10% da liberdade que tem o brasileiro, por exemplo, certo? Lá tem muita coisa que é proibida, o cidadão é refém de um governo autoritário, sim, e de um governo que se mantém no poder há décadas, né? Há muito tempo, né? É o mesmo governo que está lá, não há uma renovação. Houve uma renovação no modo de tratar a economia, porque senão 1 bilhão de chineses ia morrer de fome, porque o socialismo não produzia nada que pudesse, estava indo à falência, como foi a falência na Rússia e tal. A China resolveu aí de uma maneira diferente, né? Aceitou o capitalismo, né, para fazer concorrência ao mundo e conseguiu, aí está conseguindo alimentar sua população e se tornar um país importante economicamente, mas continua sendo uma ditadura, e não é bom a gente ficar muito amigo de ditaduras por aí, não. Bom, agora, voltando, né, falando aqui do Bolsonaro, da Michelle, o Bolsonaro recorreu a 2 parlamentares do seu partido, PL, para avisar ao presidente da legenda, o Valdemar Costa Neto, que não aceita a candidatura da Michelle Bolsonaro a qualquer cargo majoritário. Segundo a coluna, né, do Thales Faria do UOL, Bolsonaro e os filhos Flávio, Eduardo e Carlos acreditam que a imprensa e conservadores não bolsonaristas tentam fortalecer outros nomes para evitar a volta do ex-presidente e dos seus filhos ao poder. Eu fiquei pensando se isso era misoginia deles em relação a Michelle ou se eles estão preocupados mesmo pela manutenção dos seus cargos políticos. Eu estou achando que há sim uma preocupação dos bolsonaros machos de perderem espaço para Michelle. Só que, querendo ou não, desde que o Bolsonaro foi candidato a presidente e desde que ele saiu do poder, é o nome da Michelle que está o tempo todo nas notícias de jornais, sejam elas em relação a joias, que é uma notícia negativa, ou seja ela como assumindo aí o PL da presidência mulher, sendo apontada como uma mulher, um nome importante que poderia receber esse espólio aí do Bolsonaro, da família Bolsonaro, ou seja, ela está mais importante do que todo mundo. E ela é tão importante que, inclusive, ela vai lançar, né, uma linha de beleza, ela vai investir na imagem dela, né, lançando uma linha de cuidados para a pele comercializada pela marca Agostinho Fernandes, do maquiador, empresário e influencer, que é amicíssimo da Michelle, que inclusive viaja com ela para cima e para baixo, a tiracolo da Michelle, né? Pois é, Rose, mas eu acho que esse quase protagonismo aí da Michelle Bolsonaro se deve muito mais à atuação do Valdemar Costa Neto, né? Não fosse a atuação dele, a Michelle continuaria sendo a ex-primeira-dama, certo? E talvez restrita aí a possibilidade de lançamento de produtos de beleza e não com uma atuação política. Foi ele que abriu os caminhos aí, incentivou a ter um protagonismo dentro do partido, né? Ela vai assumir o PL Mulher, se eu não me engano, não sei se é esse o nome, mas vai assumir como presidente desse instituto dentro do partido, certo? E vai continuar com uma atuação política. E a reação do Bolsonaro, né, dizendo que não aceita que ela dispute qualquer cargo majoritário, ou seja, presidente, governador ou prefeita ou qualquer coisa disso, não pode. Pode ser senadora, deputada, alguma coisa desse tipo. Agora, outro cargo majoritário não, só proporcional. Já é por conta também do próprio medo dele, né? Um pouco de machismo aí, certo? De mandar na mulher dessa maneira e o medo também de que ele passe a segundo plano, mesmo porque suas próximas candidaturas não estão nada garantidas, né? A história de que ele pode ser preso, a possibilidade de que ele pode ser preso num dos 16 processos que ele está respondendo aí é grande, certo? E se ele não for preso, pelo menos no TSE, a possibilidade dele perder o direito de disputar a eleição
é muito grande também. Então ele ficaria inelegível, né? E sobraria aí para a família os filhos, né? Que têm sido eleitos, reeleitos aí a deputados e senador, no caso de um deles, e talvez a Michelle passa a ser uma protagonista aí com cargo de deputado federal também, certo? Deputada federal. Mas é uma coisa a se ver. É uma divisão que está existindo na família aí e pode ser perigosa até para a pretensão dos bolsonaros aí. Olha, o Edmilson Santos, ele está dizendo o seguinte: bom, Rose, pelo jeito ninguém faz acolhimento de crianças em suas casas. Até agora ninguém se manifestou. Muito provavelmente não, porque se nós temos 40 vagas e essas vagas não foram preenchidas, é porque você não tem nanta, né? O Wagner está dizendo assim, outro bolsonarista que ainda não recebeu o golpe e ainda não saiu da UTI, meu Deus. E ainda temos que ouvir tantos besteloides. Michele, põe um pix. Micheque, põe um pix. Eu não entendi se o Wagner ele é petista, criticando os comentários, ou se ele é bolsonarista. Eu realmente não entendi seus comentários, Wagner, mas tá lido. Olha, o Roberto Mizukami, ele está dizendo, Rose, bom dia, você não acha que já estamos cansados de ouvir vandalismo, roubo, estupro, mortes? Já passou dos limites. Implantar a lei da Indonésia, cortar as mãos, os pés, fuzilamento no paredão, prisão perpétua, assim resolve um pouco. Não, pelo amor de Deus, Roberto. Você não tem noção do que significa essa lei lá da Indonésia. Pelo amor de Deus, não. Eu acho que você tem que ter um Estado forte, um Estado que promove segurança, que bote os bandidos na cadeia sem transformar o que a gente está vendo no Rio Grande do Norte. E falar nisso, Edmilson, lá no Rio Grande do Norte, o ministro da Justiça, o Flávio Dino, esteve no Rio Grande do Norte nesse final de semana para poder tentar ver a situação com os próprios olhos e melhorar e tentar ajudar ainda mais a governadora lá do Rio Grande do Norte, que segue aí com ataques menos intensos, mas a facção criminosa, o Sindicato do Crime, que foi uma facção criminosa que rompeu com o PCC e que aí sim assumiu todas as bocas e passou a manter lá, a mandar nas facções criminosas do Rio Grande do Norte. O governo já mandou mais de 600 agentes das Forças Nacional e Federal para poder apoiar a Polícia do Estado, mas pelo menos 48 cidades já haviam sofrido ataques, que somam 259 ataques nos últimos dias. Houve prisões dos chefes, mortes, inclusive, a polícia matou alguns dos comandantes dessa facção criminosa, mas o Estado ainda continua sob ataque. Pois é, os ataques vão acabar quando a facção resolver parar com os ataques. Estão diminuindo, claro, a repressão chegou lá, 600 homens, mais a polícia do próprio Estado, né? Eles estão lá trabalhando, tentando diminuir esse tipo de coisa, mas vai diminuir mesmo quando a facção resolver. Por quê? Porque é ela que manda no Estado nesse aspecto da violência. Ela faz, acontece e continua trabalhando por lá, trabalhando entre aspas aí, né? É o retrato do Brasil, né? É o retrato do Brasil onde facções criminosas fazem o que querem em relação ao Estado. Eles roubam, eles matam, eles sequestram, eles fazem tráfico de drogas, etc. e tal. E a repressão, né? A segurança do cidadão nunca é feita de acordo, certo? Todas as grandes cidades do Brasil sofrem com a violência, certo? Não existe uma cidade grande no Brasil onde o problema da violência tenha sido resolvido. Enquanto o governo não olhar para isso como deve ser olhado, com muito mais recursos, muito mais gente trabalhando contra a violência, nós vamos continuar assim. E também a economia, né? Enquanto a economia for essa desgraça que é no Brasil, certo? Com tanta gente pobre, a gente vai continuar tendo roubo por aí, assim, e muito. Não vai ter solução tão cedo, não, isso. Precisa de uma ação muito mais efetiva do governo, de todos os governos do Brasil. Artigos mais médicos para ampliação de profissionais no Sistema Único de Saúde. Rebatizado de Mais Médicos para o Brasil, o programa tem o objetivo de contratar médicos, dentistas e enfermeiros. O Ministério da Saúde ainda quer contar com assistentes sociais a fim de fortalecer o atendimento do SUS. De acordo com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, profissionais brasileiros terão prioridades nas contratações. Paulo Pimenta também disse que, além do
e reforço médico, o programa vai investir na construção e reforma de unidades básicas pelo país. Enfim, olha, Edmilson, eu acho o seguinte, é importante esse programa, é super importante, mas por quê? Porque, por exemplo, aqui em Campinas, nós estamos com falta de vagas de UTIs neonatal e infantil e pediátricas. O Mário Gatti, a rede Mário Gatti vai ampliar essa semana mais 15 leitos. O prefeito de Campinas, o Dário Sádio, deve se encontrar com o secretário de saúde dia 22, quarta-feira, para poder ver se o Estado contribui com mais médicos ou abrindo novas vagas para a região, porque a situação está insustentável, Edmilson. Pois é, eu acho o programa Mais Médicos super importante para o Brasil. Quanto mais médicos tiver para atender a população aí, de graça, a população que não pode pagar um médico particular, é melhor para o Brasil. Não há dúvida quanto a isso. Agora, o que não pode é você contratar médicos brasileiros por R$10 mil de salário, como era no governo Lula, ou no governo Dilma, certo? E contratar médicos cubanos por R$2.500, menos de R$3 mil, e dar a diferença para o governo cubano. Isso daí é quase um trabalho análogo à escravidão, né? Médicos vigiados aqui por fiscais cubanos, etc. Então, isso que não pode. Ou você contrata todos os médicos por um mesmo salário equivalente, certo? Ou não pode fazer essa diferenciação, porque isso é ilegal, inclusive é inconstitucional. O que houve no Mais Médicos, que revoltou R$3 mil por mês, enquanto o governo deles recebia a diferença, R$7 mil, R$8 mil, para mandar esses médicos para cá. O Brasil sustentando a ditadura cubana através desse programa Mais Médicos. Isso é que não pode continuar. Isso não pode acontecer. Agora, mais médicos para a população, todos eles recebendo o mesmo salário, certo, do governo, isso é uma coisa essencial, precisa muito no Brasil. Bom, gente, só para a gente terminar aqui os ouvintes, o Wagner está dizendo que, bom dia, nunca duvidei, mentiram. Passada aquela tragédia na Lagoa do Taquaral, deram um prazo de 10 dias para reabrir. Mentiram. Depois o prazo aumentou para mais 15 dias. Mentiram novamente. Pois eu vou dizer, a Lagoa não reabre este ano, e quiçá o ano que vem. O lugar da devastação das árvores está um caos, nada foi feito ali. Está tudo lá jogado. Existe um pequeno grupo de pessoas trabalhando lá, mas parece que estão removendo tudo aquilo como se fosse uma pinça, ou removendo com uma pinça. Há milhões de metros cúbicos de madeira ali que valem uma fortuna, e que agora corremos o risco de até um incêndio tomar conta daquilo, já que o material é de fácil combustão e está todo seco. Isso sem falar que a prefeitura fechou a lagoa, mas sequer disponibilizou um banheiro químico, o que tem feito as pessoas recorrerem a ficar se escondendo atrás das árvores do entorno para fazerem suas necessidades. É inacreditável, tudo que é público é mal feito, mal pensado e se arrasta por um tempo sem fim. Surgir uma matéria no local, vocês verão a devastação que está naquele lugar, o Wagner falando isso. Já o Adriano Vermelho está dizendo, olha, me sinto numa ilha, rodeada por um mar verde com tons leves de amarelo e que luta e grita com respeito para isolar muitas fake news que inundam nossas redes com mentiras que comprometem nossa vida e saúde. Quem sou eu para pautar vocês? Mas seria interessante se a imprensa voltasse com uma campanha ainda mais esclarecedora sobre a vacina, porque pessoas incrivelmente inteligentes estão com medo da vacina. Dizem que até seus médicos estão dizendo para não tomar mais doses e veja, ao mesmo tempo que tem aumentado muito os casos de Covid. Gente, é uma vergonha, né? Um médico autorizar ou orientar os pacientes para não tomar vacina, né, Edmilson? Eu gostaria de conhecer esses médicos que falam isso, certo? Porque é crime isso, né? Vacina não é obrigatória, mas o contrário, né? Você não tomar vacina, você está sujeito à doença. E um médico está lá para curar os pacientes, e não para facilitar a contaminação por doença, né? É triste isso, é muito triste. E claro, vacina continua sendo importante e salva vidas. E já que nós estamos falando de vacina, e para você terminar o programa na força do ódio, um levantamento do Ministério apontou que 28 milhões de doses de diferentes vacinas, que vai da BCG, febre amarela, poliomielite, foram descartadas. Sabe por quê, gente? Por estarem vencidas entre os anos de 2019 e 2022. O prejuízo chega a 250 milhões de reais. Olha, é uma vergonha, uma vergonha. E isso, gente, não está nem somados as 39
milhões de vacinas vencidas contra a Covid, que chegou a 67 milhões. Então, o prejuízo vai ser de 2,3 bilhões. Olha, Edmilson, com tudo que está vencido no Ministério da Saúde, ou seja, o programa de vacina foi uma vergonha, né? E deixar vencer remédio é, assim, inescrupuloso. É uma coisa para prender esses gestores públicos, como eu falei na semana passada. Eu acho que os responsáveis por esse crime aí deviam ser todos presos, né? Terminar o programa assim. E nós precisamos ir embora, porque amanhã tem mais Bastidores do Poder. Edmilson, Siqueira, Leandro, Danilo, os ouvintes, bom dia para vocês e até amanhã. Tchau, bom dia gente. a todos, obrigado pela audiência. Você ouviu Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.